Pessoal, esse segundo vídeo, então, é para quem se interessou pela questão que nós colocamos no primeiro vídeo, que já diz bastante coisa, que já revela bastante coisa, mas para quem quer entender um pouco mais sobre um trabalho dos filósofos, tá? No outro vídeo a gente disse que conhecimento proposicional, lembrem saber que equivale a ter uma crença verdadeira justificada. Equivale à palavra importante aqui. Se eu tenho conhecimento proposicional, eu tenho essas três qualidades aqui. Se eu tenho essas três coisas aqui, eu tenho conhecimento proposicional. Elas são equivalentes. Em 1963, um artiguinho de 3 páginas, que é muito pouco normalmente para um trabalho filosófico, um filósofo chamado Edmund Gerer propôs alguns casos bem interessantes que fizeram a gente repensar a nossa suposição, que era muito antiga, estava na obra do Platão, que tudo indica, de que conhecimento equivale à crença verdadeira justificada. O Gerer faz o quê? Ele pega o que a gente chama de contra-exemplos, que são casos que, olhando para esses casos no que diz respeito à nossa discussão, a gente diz, não, essa pessoa não tem conhecimento, mas que por alguma razão que a gente vai ver, essa pessoa para quem a gente não quer atribuir conhecimento tem crença verdadeira justificada. Eu vou mostrar para vocês um desses casos, tá? Na verdade, não um dos casos que o Gerer apresentou, mas um caso que apareceu depois, para mostrar o funcionamento dessa estratégia filosófica e para mostrar como ela revela coisas importantes. Ela nos fez repensar muitas e muitas coisas sobre quem nós somos como agentes conhecedores, tá? Bom, imagine que você está andando numa rodovia e essa rodovia passa por uma região turística e famosa pelas suas construções. No caso, aqui no exemplo original, são celeiros. Imaginem aqui celeiros construídos em um certo tipo de estilo, muito bonitos e etc. Você está dirigindo, imagino que você está com alguém e você diz, eis ali, olhando, porque parece ser um celeiro, tem todas as características de um celeiro, você diz, eis ali um belo celeiro, eis ali um celeiro típico da região, certo? Algum problema com a sua declaração? Vamos supor, é razoável imaginar que você tem crença. Você está dizendo aquilo ali, não para enganar a pessoa, etc. Vamos supor aqui no exemplo. Então, é razoável imaginar que você acredita que há um celeiro ali. Segundo, você não está falando isso à toa. Você não está falando isso sem qualquer boa motivação. Você não está falando isso porque você sonhou com isso ontem. Você está falando isso porque você está vendo aquele objeto. Né? Você está vendo de uma distância apropriada, etc. e tal. A visão, assim como a mulher do Google, a gente supõe, é algo que, em condições apropriadas, por exemplo, a certa distância, com óculos no meu caso, etc., costuma gerar bons resultados. A gente não quebra a cara literalmente na parede, porque vê, obedece à visão e desvia. E isso parece não ser algo tolo, muito pelo contrário, parece ser algo muito razoável, muito prudente, etc. e tal. Então, a gente julga
refletindo sobre isso, e às vezes nem isso, a gente julga que a visão fornece justificação, pelo menos a princípio e na maioria dos casos em que está tudo funcionando direitinho. Se eu tirar meu óculos, eu sou obrigado a supor que a minha visão não me justifica mais a dizer que está escrito tal e tal coisa ali, porque eu não enxergo. Bom, então nós temos o motorista do carro, tem uma crença justificada. Bom, essa crença justificada vai ser verdadeira. A questão não é se eu, motorista, julgo que ela é verdadeira ou não. Ela descreve bem o mundo lá fora, vamos falar nesses termos, se lá tiver efetivamente um celeiro. Né? A minha visão pode me enganar, então mesmo ela sendo uma boa fonte de informação, a gente não precisa assumir, nem deve, que boas fontes de informação sempre nos dão verdades. Que elas nos dão a justificação e a gente imagina que justificação tem uma relação de algum tipo indireto com a verdade. Mas a gente não imagina que se está justificado é verdadeiro. Bom, imaginem agora, vamos supor que tem um celeiro ali. Está tudo ok, eu estou apontando para um celeiro, então eu tenho crença justificada e verdadeira. O celeiro está ali. Agora suponha o seguinte, eu não sei disso, eu, motorista do carro, mas no dia anterior houve um grande desastre na região e por conta do desastre, esses celeiros foram destruídos, exceto um. A prefeitura, que depende do turismo em torno dos celeiros, rapidamente providenciou grandes fotos dos celeiros antigos, imaginem aqui, não vamos discutir isso, e colocou essas fotos ao longo da estrada como se elas fossem celeiros. E imaginem que da distância que um motorista está quando passa, ele não consegue distinguir a diferença entre uma foto de celeiro e um celeiro. Alguém que passa por ali com frequência, que já viu os celeiros que tinham ali, não notaria que o celeiro que de fato estava foi substituído por uma foto do celeiro. Uma foto do celeiro não é um celeiro, vamos supor aqui, tá? Bom, lá estou eu, dirigindo aqui na estrada, olhando a minha volta, etc. Eu passei por uma foto de celeiro e da minha distância, não sei o que é uma foto, não tem informação sobre o desastre, disse, eis ali um belo celeiro. Crença justificada, porém falsa, não é um celeiro. Passei por um segundo, crença justificada, porém falsa. No terceiro, vamos supor, eu agora, o nosso caso inicial, apontei para um celeiro que não, o único que sobrou da catástrofe, que não foi substituído por uma foto. Eu tenho crença justificada e verdadeira. Acontece que eu estou numa situação muito estranha, né? Eu acertei no terceiro caso, depois de ter errado nos dois primeiros, né? Falei verdades e agora estou falando uma falsidade. E a diferença entre acertar e errar aqui não tem a ver com a minha visão, tem a ver com a sorte. A sorte, no terceiro caso, de eu apontar para aquele que, por acaso, é o único celeiro que sobrou. Então, a ideia aqui é que conhecimento exclui sorte. Vocês dizem, né? Eu não sabia a questão, eu chutei e acertei. Tá? Quando tem sorte, não tem conhecimento. Pelo menos, assim, no primeiro olhar. E, por conta disso, alguém diria,
esse indivíduo, o Alexandre, dirigindo e dizendo no terceiro caso, acertou por sorte. Então ele não pode ter conhecimento. O problema, lembrem, é que a gente assumiu que conhecimento era idêntico, equivalia a ter uma crença verdadeira justificada. E no terceiro caso, eu tenho uma crença verdadeira justificada. Quando Gerer publicou contra-exemplos desse tipo, não esse, mas nesse tipo, todo mundo olhou para isso e disse, opa, tem alguma coisa muito errada numa explicação detalhada do que é o conhecimento. Isso importa para o dia a dia? Diretamente pode não importar, porque vejam, as três condições, como a gente chama, elas continuam de pé. O que caiu, o que foi desafiado, é a ideia de que as três equivalem a conhecimento. Se eu tenho conhecimento, eu tenho as três. Se eu tenho as três, eu tenho conhecimento. É esse segundo movimento que cai. Se eu tenho as três, eu tenho conhecimento. Opa, não. Esse é o desafio do Gerer. É importante, porém, porque a gente não quer só usar as palavras. A gente quer entender como elas funcionam. Assim como a gente não quer simplesmente colher trigo, plantar e colher. A gente quer entender como o processo funciona para poder plantar trigo, ou sei lá o que, melhor do que a gente plantava antes. Bom, esse é um segundo tipo de movimento em filosofia, então, em epistemologia no nosso caso, tá? O jogo teórico de achar detalhes mais finos que nos levam a uma compreensão melhor do conceito. Então agora vocês têm um bom começo, conhecimento equivale à crença verdadeira justificada, mas vocês têm um desafio, que é o que a gente chama de problema de Gerer. Bem-vindo, então, à discussão filosófica. Uma ideia, um desafio bem feito, a ideia. Até mais, um abraço.